Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Professor Ayrton da Escola Monsenhor Catão, gravando mais uma videoaula sobre física. Assunto de hoje vai ser leis da termodinâmica. Para a gente começar a falar disso, é preciso primeiro de alguns conceitos para se entender o que é que essas leis elas fazem, que elas falam. O primeiro desses conceitos são as transformações reversíveis. Então tem um pequeno texto aqui, ó. É aquela efetuada de maneira extremamente lenta, de modo que o sistema não se afaste significativamente do equilíbrio mecânico e térmico, permitindo que retorne às condições iniciais pela inversão do sentido da transformação, passando sempre por pontos de equilíbrio sem modificar o ambiente. Entendeu a ideia? Eu desconfio que não. Então, vamos mais para frente. Sistema é o conjunto de elementos determinado de estudo. Bem, gente, não tem como falar da transformação se não falar primeiro do sistema. Então, ele diz aí que é o conjunto de elementos de determinado estudo. Você está entendendo a ideia? Eu desconfio que talvez não, talvez sim. Mas para quem não entendeu é o seguinte, olha. Você pega uma determinada região do espaço, você isola ela e aquela região que tu vai estudar é o teu sistema. Por exemplo, de uma maneira bem simples. Você pega uma cadeira. Se tu diz que a cadeira é o teu sistema, o que tiver fora da dimensão da cadeira não interessa. O que me interessa é o seguinte, é as dimensões da cadeira, porque o meu objeto de estudo é a cadeira. Então, o meu sistema vai ser ela, ok? Tem aí 3 exemplos de transformações reversíveis. Compressões e expansões isotérmicas, isobáricas e adiabáticas, isso já foi estudado. Aquecimento ou resfriamento isovolumétrico, já foi estudado também essas transformações. A água no estado líquido para o estado sólido, bem como o metal que fora levado ao fogo para seu derretimento, para a produção de joias. Essas são transformações reversíveis em decorrência da alteração de temperatura. Então, tudo aqui, um gás que pode ser comprimido, ele pode se expandir. Se ele pode sofrer um aquecimento, ele também pode ser resfriado. A água que estava no estado líquido, com você retirando o calor dela, ela passa para o estado sólido. Forneceu calor a ela, ela volta para o estado líquido. Então, o que é que se entende aqui? É o seguinte, que é uma via de duas mãos, vai e volta, entendeu? Agora, tem coisas que são irreversíveis. Por exemplo, se você rasgar uma folha de papel, tem de alguma maneira como você fazer que essa folha volte ao seu estado inicial, aquela folha, sem reciclagem, sem nada? Não. Você derrubou um ovo, o ovo caiu, quebrou. Tem como de alguma maneira voltar ao estado inicial dele antes da queda? Também não. Então eu estou te citando aí 2 exemplos de transformações irreversíveis, tá? Que não tem mais como voltar ao seu estado inicial. Qualquer coisa, você volta aí o vídeo, dá uma olhadinha naquele conceito, tá? De transformações reversíveis, que dá uma luz maior para você entender isso aí. Muito bem. Próximo tópico é o trabalho realizado em uma transformação isobárica. Lembre que iso igual baros pressão. Ou seja, isso vai acontecer, essa transformação vai acontecer a uma pressão constante. Beleza. Mas trabalho, gente, não é um assunto da física do segundo ano, tá? É um assunto da física do primeiro, mas ela é usada universalmente e é visto também no segundo ano e no terceiro ano também nas aulas de física. Calma, você não vai se livrar do trabalho assim fácil não, tá? Mesmo no terceiro ano você vai estudar ele também aplicado às cargas elétricas, mas isso é no próximo ano, para o terceiro ano, ok? Então, canonicamente, o trabalho é expresso da seguinte força, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Isso é geral, mas nós não estamos falando de geral, nós estamos falando de termodinâmica. Então eu preciso adaptar essa expressão ao uso da termodinâmica. Dá para fazer isso? Com certeza. Olha lá, o que é que eu vou usar? Vamos pegar esse cilindro aí. Ele tem um volume inicial V0, ele tem um êmbolo, que é essa parte amarela, que pode se mexer para cima ou para baixo. Ou seja, pode ser comprimido
ou pode ser expandido. Então, se eu fornecer calor a esse cilindro, ó, o que vai acontecer agora? Veja que ele sofreu um aumento de volume, tem um ΔV ali. Isso quer dizer que aquele tracejado é o V0, é onde ele estava antes de sofrer aquecimento, ele se expandiu. Então, quando isso acontece, você vai ter uma variação de volume, tá? E esse é um dos pontos que nós vamos usar para adaptar essa equação aí do trabalho à termodinâmica. Os livros eles trazem uma explicação bem bacana e tudo, mas muitas vezes o aluno ele não entende, tá? Então eu montei minha própria ideia. Olha aí, ó. Se eu trabalhar a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, quando a força e o deslocamento têm a mesma direção, o cosseno desse ângulo vale 1. Então a minha equação se reduz a força vezes a distância. Mas se a força envolvida é a pressão e o deslocamento que tem do êmbolo é a variação de volume, olha, eu pego a equação, adapto a termodinâmica e em vez de ser F vezes D, você vai ter a pressão vezes a variação de volume. E dessa maneira, você tem um trabalho realizado em uma transformação gasosa, certo? Transformação gasosa qualquer? Não. A pressão constante. Lembre-se disso. Pressão vezes variação de volume é o trabalho de uma realizada em uma transformação isobárica, onde a pressão é mantida constante. Ok? Então, dando continuidade. Se for uma expansão gasosa, a variação de volume vai ser positiva, porque o volume final vai ser maior do que o inicial. Então, nesse caso, o trabalho também será positivo. Ele é chamado trabalho motor. Mas se por acaso você, em vez de fornecer energia ao gás, você retirar a energia, certo? Ele vai ter uma variação de volume negativa, vai ser uma compressão. Então, você vai ter um trabalho negativo e chamar de trabalho resistente. E se não tirar calor e nem acrescentar calor? Bem, não tem variação de volume. Nesse caso, o trabalho vai ser igual a zero. Isso deve ser também observado, tá bom? Leis da termodinâmica. São 3, gente. Vou começar pela primeira, ó. Chamamos de primeira lei da termodinâmica o princípio de conservação da energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica, analisando o princípio da conservação de energia ao contexto da termodinâmica. Aqui tem uma coisa interessante, gente. Comenta-se nas aulas de física sobre a lei da conservação da energia, mas muita gente não entende isso. Ela é um conceito simples. Ela diz o seguinte, ó, a energia não pode ser destruída, ela pode ser transformada. Você já pensou quantas transformações de energia acontecem na sua casa todos os dias? Já pensou isso? Citar um exemplo simples? Bora lá. Você liga um ventilador, ou acende uma lâmpada, ou você liga um liquidificador, ou assiste uma televisão, ou você se alimenta. Todas essas situações que eu acabei de citar ocorrem transformações de energia, seja em transformação da energia elétrica em energia luminosa, ou energia de movimento, cinética, ou você adquire um ventilador, liga, aquelas partículas de ar vão começar a ter velocidade devido ao movimento do motor, que é uma transformação de energia elétrica em energia cinética, que está girando, tem movimento. Quando você se alimenta, você tira energia dos alimentos para você realizar trabalho, para você se movimentar. Existe conversão de energia química em energia de vários tipos aí também. Então, é uma questão interessante essa da conservação da energia, tá? Mas se você restringir isso aqui à termodinâmica, que é o que nos interessa no momento, ó, um sistema, já foi dito que é o sistema, ele não pode criar ou consumir energia. Ele pode armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, com o trabalho ou ambas as situações simultaneamente. Então, ao receber uma quantidade Q de calor, isso está na calorimetria, esta poderá realizar um trabalho e aumentar a energia interna do sistema, que é ΔU. E matematicamente, essa expressão fica assim, ó. ΔU, que é a variação de energia interna do sistema, é igual à quantidade de calor recebida ou cedida,
tá colocado aí embaixo, tá? Menos o trabalho, ok? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.